O Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para receber Tua palavra, para poder escutar a Tua voz, Senhor. Eu te peço, ó Deus, fala na boca do nosso pastor para nós aqui nesta noite. Puxa ele com Teu Espírito, ó Pai. Ajude a vida dele, Senhor. Abençoe seu lar, sua casa, sua família, seus filhos. Abençoe o lar de cada um aqui, Senhor Deus. Continue falando conosco, ó Pai, pois nós precisamos de Ti. Eu te agradeço, ó Pai, e te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente creio. Aproveitamos que nós estamos de pé, vamos ler as Escrituras no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eu quero falar sobre a segunda vinda já começou? Primeiro Tessalonicenses 4, verso 13. A segunda vinda já começou? É uma pergunta. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que dormem no Senhor, aqueles que morreram com Cristo, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Existem alguns que nem na ressurreição levantam, porque não têm esperança para ir na primeira ressurreição. E a Bíblia diz que aquele que vai na primeira ressurreição, esse é bem-aventurado, porque não tem poder sobre ele a segunda morte. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isto é, na sua vinda, aqueles que morreram em Cristo, Jesus Cristo traz com ele, já com o corpo glorificado igual ao seu. 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos, em outras palavras, não impediremos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a ordem da vinda. 17. Depois nós, vejam bem, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Veja bem, primeiro a ressurreição, na ordem da vinda. Depois da ressurreição, o arrebatamento é junto com eles. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Eles ressuscitam o corpo glorificado
E na ordem da ressurreição, o arrebatamento, presta atenção, é tanto dos vivos como aqueles que já foram ressuscitados. Quem está entendendo? Então, Deus transforma vivos, traz os mortos, e quando estiverem tudo numa ordem, então é arrebatados todos juntos. Amém, irmão? Todos a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja bem, vou pegar o 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Presta atenção no que eu vou falar aqui. No momento em que estiver acontecendo a ressurreição dos mortos, em ordem decrescente, porque os últimos serão os primeiros. Primeiro a ressurreição na última era, segunda a ressurreição na sexta era, terceira a ressurreição na quinta era, até chegar na primeira era, que foi Paulo. Todos os que morreram em Cristo, da última era, que é o primeiro, os últimos se tornam os primeiros. Todos que morreram na última era com Cristo, ressuscitam em ordem. Sétima, sexta, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira. Depois dessa ressurreição dos santos, depois disso, porque quando estiver acontecendo isso, os que ficam vivos nem estão sabendo que isso está acontecendo. Poderá ter pessoas no meio de nós com corpo transformado. Quem está entendendo, irmãos? Com corpos transformados e nós nem saber quem é. Porque se for um senhor de idade de 80 anos que partiu com Cristo, quando ele ressuscitar vai ser com 18, 21. 18 a 21. E uma pessoa que tem de 18 para 21 é muito diferente quando ele tem 80 anos de idade. Então, quando tudo isso acontecer, logo vem a ordem da chamada. Aí vem o arrebatamento. Aí depois que todos já estão ressuscitados, então vem o arrebatamento, arrebata junto, tanto vivos como aqueles que foram ressuscitados. Os que ressuscitam, já ressuscitam com o corpo glorificado. Os que ficam aqui na terra ainda, esperando ser transformados. Então preste atenção. Transformação de corpo é uma coisa, e levantar com o corpo glorificado é outra. Quem entendeu, irmãos? Então, quando for transformado o corpo, se eu tenho 80, na transformação voltarei para 20. Se eu tenho 70, na transformação voltarei para 18. Então, serei transformado. Porém, quando isso acontecer, não será como os que ressuscitam. Porque os que ressuscitam podem estar na terra no período de 25 a 40 dias na terra, diz o Nombrado. Poderão ficar de 25 a 30 dias na terra, ainda depois que aconteceu o arrebatamento. Uma variação de período. E aí, quando tudo estiver feito de ordem, dos primeiros sendo os últimos, e os últimos sendo os primeiros, aí na ordem da ressurreição, quando tudo acontecer e estiver tudo pronto, aí Deus vem na ordem, porque Deus não atropela a si mesmo. Deus não atropela, Ele vai na ordem. Amém, irmãos? Depois disso, tudo. Não é que eu tenho que saber, é você que está transformado, é você que transformou dos mortos, é você. Não é que eu tenho que saber disso. Não é que eu tenho que saber disso. Na primeira ressurreição, lá atrás, há 2 anos atrás, quando Jesus ressuscitou, houve também uma ressurreição da igreja do Antigo Testamento. E a Bíblia diz que muitos foram na cidade e andou na cidade e foram vistos por muitos. Quem entendeu, irmãos? E foram vistos por muitos lá na ressurreição de Jesus Cristo. Quem já leu isso na Bíblia? Então veja bem. Aí quando isso acontecer, na ordem exata, o arrebatamento acontece e todos esses que ressuscitam e todos esses que é transformado, ajuntam-se na trombeta, na voz da trombeta, porque trombeta é reunião, alarido é mensagem, trombeta de Deus é reunião. Então a trombeta reúne vivos e mortos. Quem está entendendo, irmãos? A trombeta, o alarido só reúne os vivos, porque o alarido é para poder tirar os que estão mortos em sepulcros denominacionais.
Nós ouvimos a voz e saímos dentre os mortos. Mortos espiritualisticamente, mortos espiritualmente. Amém, irmãos? A mensagem nos arrebatou dos mortos. Quem está entendendo? Amém. Mortos espirituais. E nós estamos aqui, nesse lugar, na palavra. É aqui no Sazeiro? Não, nem Sazeiro não. No tabernáculo? Também não. É na palavra. Amém. Estamos na palavra. Então, quando isso acontecer, a reunião é a trombeta de Deus. Quando se fala na outra escritura que eu vou ler, 2 Tessalonicenses 2:1, rogamos, irmãos, pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso é trombeta de Deus. Amém, irmãos? Reunião. Reúne tanto vivos como mortos. No dia do ajuntamento, do arrebatamento, que nós vamos encontrar com Jesus nos ares, eu não vou ter que ver os crentes de Paulo aqui para subir. Nós teremos que vê-los nos ares. Amém. Nos ares. E quando isso surgir, quando tudo na ordem exata, dos primeiros sendo os últimos e os últimos sendo os primeiros, então, se ele vier na primeira vigília, na segunda vigília, na sétima vigília, ele vem na sétima vigília. Amém, irmãos? Que é a nossa. Ele não vem na primeira vigília de Paulo, não vem na segunda vigília de Irineu, ele vem na sétima vigília, que é a nossa última era. Então, quando isso acontecer, a reunião de vivos e mortos é nos ares. Quem está entendendo? Veja bem: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O alarido desperta eu e você de um sistema que está morto. Amém. Quem está entendendo? Amém. A voz de arcanjo desperta o cristão que está morto nos sepulcros, entre outros mortos. Quem está entendendo? A Bíblia diz: e vem a hora, e a hora é essa, que até os que estão mortos nos sepulcros ouvirão a voz do Senhor. Amém? Então, da mesma forma que eu estou ouvindo agora a voz de Deus, que é o alarido, se você morrer em Cristo, você desce para a cova com o poder vivificador, que é o poder da mensagem, que é o Espírito Santo. Se você morreu com alarido, que é a voz de Deus, não tem como você não ir na ressurreição, porque a voz de arcanjo é transformada de alarido para a voz de arcanjo. Amém, irmãos? Que é a mesma voz, não são três vozes. É a mesma voz, porém operando em estágio diferente. Quem está entendendo? Agora mesmo nós temos o alarido, que é a voz de Deus chamando-nos do mundo denominacional, chamando um povo de dentro de um povo, chamando os vivos dentre os mortos. Pelo que sai do meio deles, nós saímos. Sai dela, povo meu, nós saímos. Amém, irmãos? Este é o alarido, a voz de Deus para esse último dia. Os que recusam ouvir a voz, mortos, estão mortos. Pode pular, pode gritar, pode ter campanha, pode falar em línguas, pode profetizar. Se não recebeu o alarido e se não creu na voz do profeta para esta era, está morto do mesmo jeito. Porém, só há vida na noiva. Amém, irmão? Só há vida na noiva. Que noiva, pastor? A noiva palavra. A noiva que recebeu a palavra. Você recebeu a palavra, irmãos? Então, observe bem. Veja. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Agora, 2 Tessalonicenses 2. Eu estou explicando dessa maneira para os irmãos entenderem que existe uma doutrina por aí que diz por aí que a segunda vinda de Jesus já começou. Só que eu quero explicar algumas coisas aqui para os irmãos entenderem, porque o fato deles tomarem 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor desce do céu com alarido, eles pensam que isso já é a vinda. Isso já é a vinda. Não, isso não é a vinda. A vinda é uma coisa única. A vinda é uma coisa única. Única só única. Deus não fica descendo. Deus não fica vindo. Não, a vinda é uma coisa só. Amém, irmãos? Amém. A vinda é uma coisa só.
É um ato único. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Você roga por isso, irmãos? Você anela por isso? Você deseja isso? Ou você já acostumou com essa terra? Ou a terra do jeito que está, tá bom? Você tem sua casa, você tem sua esposa, você tem seus filhos, está estabilizado, tem carro, tem saúde? Ou você acha que o mundo que está, tá bom? Eu não acho que está bom. Se eu tivesse 1 bilhão no bolso aqui, para mim estava ruim. Nada dessa terra substitui a nova terra que vem por aí. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por essa porção da Tua palavra que nós acabamos de ler nessa noite. Senhor Deus, dá-nos um bom entendimento nessa noite, através da Tua palavra. Nós não queremos perder nenhum segundo, nenhum minuto, Pai, porque gastamos para vir aqui. Nós gastamos sabão, gastamos água, nós gastamos gasolina, gastamos tempo para vir aqui. Não é lugar de perder tempo, aqui é lugar de ganhar tempo. É um lugar que todo o tempo é precioso. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas e abençoe cada irmão e irmã no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Ontem nós tivemos batismo bíblico, apostólico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ontem nós batizamos o irmão de Ibirité, chamado José Adão. Esteve conosco aqui no domingo, depois do culto, me chamou, conversou comigo e pediu o batismo bíblico. E ontem nós realizamos o seu batismo. Amém. Amanhã nós teremos 2 batismos. Terei que fazer 2 batismos em lugares diferentes. Amanhã eu vou fazer um batismo de um outro pessoal de Ibirité, amanhã, às 3 horas, e assim que terminar, eu tenho que ir rápido lá para Brumadinho, fazer outro batismo da irmã Maria, que nos atendeu todo sábado passado na casa dela. Amém? Outro batismo lá. E tem mais batismo que vem por aí. Muito bem, tudo ouvintes da rádio, tudo pessoas que ouviram a rádio. Amém? Claro que tem ajuda dos irmãos que fazem o evangelismo, isso é importante. Outra coisa que eu queria falar é sobre, no princípio, quando eu interrompi, quebrei a ordem, vamos dizer assim, da igreja. Não é que eu quebrei a ordem, eu apenas interferi porque creio que não somente eu, mas alguns irmãos perceberam também. Então, tanto o irmão Aguinaldo como o irmão Manuel, eles tocam, ajudam na igreja, mas cada um tem seu ritmo diferente, tem sua maneira de produzir suas notas, sua maneira de produzir seu som, sua maneira de produzir junto com o louvor. Então, estava tendo desencontro em um tom e outro e queda, e assim atrapalha quem está cantando. Fica um pouco meio perdido. Às vezes ele quer entrar na nota daquele e aquele aqui rouba o tom desse. Então, fica difícil. Então, aí o irmão preferiu parar para poder o irmão continuar, porque o som do violão dele estava maior do que o dele. E então, o som dele, como elétrico, também está com falta de energia, falta de pilha, sei lá como é que chama. Então, é isso aí. Sobre o fim de ano, nós estamos querendo, como nós sempre fazemos, fazer a passagem de ano aqui na igreja. Aquela passagem de ano tradicional, né? Inclusive até o irmão Brana incentiva a igreja a fazer isso. Em vez de passar com parentes, pecadores, pessoas bebendo vinho, fazendo aquela ceia, uns até mesmo fazendo simpatia, uns veste vermelho, outros veste branco, outros só veste preto, e essas coisas todas. E no fim acaba todo mundo saindo do ano e entrando no outro ano no mesmo espírito, na mesma situação, não muda nada.
E o cristão não, o cristão é diferente. O cristão, ele procura o Senhor Jesus Cristo. Amém. O cristão procura passar com Jesus. Procura passar aquele momento, aquele instante, na presença de Jesus. Isso é a passagem de ano, de 31 de dezembro para 1º de janeiro. O 1º de janeiro, como é feriado mundial, menos na China, porque lá eles comemoram o Ano Novo no mês de abril, ou no mês do final de maio, março, ou é o calendário chinês, mas no dia 1º, que vai ser um dia, não sei que dia que vai dar, na semana, vai dar no domingo? Então, aí nós, se tivéssemos um local, um lugar que tivesse capacidade de receber os irmãos, de conversar, almoçar, ter um almoço, cantar, assim, para não passar aquele dia vago, né? Se tivesse um lugar propício, um lugar apropriado para nós fazermos isso, né? Quem tiver uma ideia, quem tiver alguma coisa nesse sentido, para nos fornecer, seria bom até o dia 15, porque depois do dia 15 as pessoas já começam a minguar seus pagamentos, seu dinheiro, e não está fácil para cada um, né? Quem puder fazer isso. E se não puder, tudo bem. Se não tiver jeito, nós passamos a passagem de ano, que é o mais importante, né? Companheirismo também é bom, aquele almoço com os irmãos, conversando, cantando, seja o que for. E aí podia convidar algumas pessoas que sejam pessoas que estejam assim, que saiba que não vai ter nada exceto companheirismo. Às vezes tem pessoas que pensam que vai ter isso, aquilo, outro, e acabam não tendo, né? Muito bem. Domingo, dia 11, nós teremos a Santa Ceia, 11 de dezembro, a última ceia do ano de 2016. São 12 ceias por ano, e esse mês será a 12ª ceia que nós tomaremos. Talvez, como diz o Lombrana, em algumas mensagens, ele celebrou a ceia à meia-noite, na passagem de ano. Se todos pudessem vir, se todos viessem, poderíamos fazer isso, tomar a ceia à meia-noite, como o irmão Brana costumava fazer de vez em quando, também na Brana, junto com o irmão Nelva. Mas o problema é que nem todos podem vir por ocasião de transporte, por ocasião de horário, outros não têm como voltar e assim por diante. Eu convidei o irmão Raimundo Neves para ajudar nós aqui na parte de passagem de ano e outros irmãos para estar conosco. Então, se os irmãos tiverem condições, nós podemos pensar nisso aí. Eu não sei, eu não me lembro se nós, o irmão Léo deve lembrar, não sei, mas eu não me lembro se nós tivemos alguma ceia meia-noite aqui. Não. Nunca tivemos, né? Então tá certo. Poderíamos ter pelo menos uma, né? Nesse tempo, poderia ter pelo menos uma. Muito bem. O que eu vou falar aqui não se trata de forma alguma atacar ministério ou atacar nenhum grupo, nenhuma doutrina em específico. Mas existem certas coisas, existem certas doutrinas, existem certos ensinamentos que, além de ser um erro doutrinário, ele passa disso. Olha, ter equívoco, ser equivocado, um erro na expressão da palavra, se eu citar uma escritura errada aqui e você percebeu que eu errei, não foi aquela escritura, desapercebidamente, são coisas relevantes, dá para relevar. Agora, existem certas doutrinas, certos ensinamentos que extrapola o termo de ficar chocado. Existem muitas doutrinas que as pessoas
elas ficam pasmadas, boquiabertas. E, no entanto, existem outras que as pessoas chegam ao ponto de levar ao inacreditável. A questão de certas doutrinas, ela envolve certos ministérios e, no entanto, todas elas têm um pouquinho de verdade. E em muitas, tem muita verdade. Então, se um trinitariano chegar para você e falar assim, vamos supor para mim, Pastor Vanderlei, o senhor não crê no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu falei, creio. Claro que eu creio, é a Escritura. Mateus 28, 19 é a Escritura. Creio tanto nela como qualquer outra Escritura. Agora, como eu a interpreto, como que Deus interpreta para mim, como Deus revela para mim, aí já é outra coisa. Os irmãos entendem? Como eu aplico ela a essa Escritura, aí já é outra coisa. Agora, fala para mim que eu não creio. Um certo pregador dessa doutrina, desse entendimento sobre a segunda vinda, ele chegou para mim e falou assim, Pastor Vanderlei, o senhor não crê que se 1 Tessalonicenses 4,16, você não crê que ali é o Senhor mesmo descendo? Porque está escrito lá, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Eu falei, é a Escritura, eu creio piamente que é o Senhor descendo do céu. Agora, como vocês aplicam isso e como eu vejo isso, aí já é outra coisa. Eu não vejo como vocês veem. Vocês estão dizendo que isto é a vinda do Senhor. E eu creio que isso faz parte, mas que não é a segunda vinda do Senhor. Os irmãos, entendendo? Amém. Eu creio que isso faz parte da comissão que Deus deu ao sétimo anjo, que através da sua voz, através da sua mensagem, precursaria a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, eu chegar aqui, diante dessa igreja, e falar para a igreja assim, irmãos, 1 Tessalonicenses 4,16 é a vinda do Senhor que já começou. Eu não posso dizer isso. Em hipótese alguma eu posso dizer isso. Mesmo que o Senhor tenha descido do céu mesmo. Mesmo que o Senhor tenha descido do céu com alarido, que é a mensagem, que é a voz. Quando você pega Mateus 25, e à meia-noite ouvi um grito, eis aí vem o noivo, eu citei para o pastor. Essa voz já acabou? A voz que falou isso já morreu, está na tumba. Mas essa mesma voz está em mim, está na noiva. Continuamos dizendo, aí vem ele. Amém, irmãos? O ministério da noiva é, aí vem ele. Ele está vindo. Porque essa é a voz. Amém, irmãos? À meia-noite eu ouvi um grito. Aí vem o esposo. Quem é que fala isso? O mensageiro. É o mensageiro que fala isso. É o mensageiro que fala isso através do alarido. É o mensageiro que fala isso através do alarido. O alarido começou em 33. O alarido, preste atenção. O alarido começou em 33 e só termina, o alarido só termina quando o último corpo de Cristo entrar na noiva. Quando a última semente, quando o último eleito, quando o último predestinado for declarado na terra,
declarado na terra, nascido, e logo automaticamente reconhecido no livro da vida do Cordeiro, no exato momento que esse último eleito se manifestar na terra, o alarido termina, porque a voz que é o alarido, o último já ouviu. Amém, irmãos? E para o último eleito aparecer, ele tem que ouvir a voz do alarido, não é a voz de arcanjo e nem a trombeta de Deus. Para o último eleito nascer, vir nessa terra. Alguém chegou para mim e falou assim: pastor, mas se o último eleito for um bebê que acabou de nascer? Não será assim, porque o alarido é uma mensagem, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o alarido só termina quando o último eleito for declarado na terra, isto é, nascido. Depois de nascido, ouvir a palavra. Depois que esse último eleito ouvir a voz de alarido, que é a primeira fase do que Deus desce para fazer, porque presta bem atenção, se o Senhor desce aqui na terra, o mesmo Senhor desce do céu com alarido, mensagem. Alarido é uma mensagem. Voz de arcanjo é a mesma voz que chamou Lázaro. Sai, Lázaro, para fora. É a mesma voz. Então, se alarido é a mensagem e a voz de arcanjo é para trazer os mortos que morreram em Cristo, e depois disso, trombeta de Deus, que é reunião nos ares, e depois encontramos com o Senhor nos ares, então não posso dizer que aquele acontecimento de encontrar com o Senhor nos ares é o mesmo acontecimento quando ele desce aqui com o alarido. Amém. Então a pergunta é: quem desceu? Quem foi que veio aqui na terra? A pergunta é: quem foi que veio no Monte Pôr do Sol? Quem é que desceu até nós? Veio em forma de quê? Porque quando Jesus vinha nos ares para encontrar com a noiva, presta atenção, irmão. Quando Jesus vem encontrar com a noiva nos ares, não é arrebatamento, não. Arrebatamento é quando sai da terra. Amém, irmãos? Nos ares é encontro. Quem está entendendo? Ele não está arrebatando nos ares. Ele não está arrebatando no céu, nos ares. Ele arrebata da terra. Porém, encontramos com ele nos ares. Então, se o Senhor desce do céu com um alarido, em que forma ele foi reconhecido na terra? Em que forma ele foi declarado na terra? Se Deus desceu na terra com uma voz de alarido, ele só pode ser reconhecido num profeta. Amém, irmão? Ele só pode ser reconhecido num profeta. Aí está a grande confusão com o grupo da abertura da palavra, que diz assim: não, a segunda vinda já começou. Já começou com ele descendo. Não é assim. Porque a segunda vinda de Cristo, se a segunda vinda de Cristo já começou, então a segunda vinda do Senhor deixou de ser repentina. Se a segunda vinda do Senhor já aconteceu, deixou de ser no abrir e fechar de olhos. Se a segunda vinda de Cristo já começou, deixou de vir como ladrão de noite. Se a segunda vinda do Senhor já começou, deixou de ser um segredo. Porque já começou. Então deixou de ser um segredo. Então já temos o dia, a hora, o mês e a data. Então não é assim. Os irmãos estão entendendo? Amém. Você pode estar pensando assim: mas o pastor Vanderlei está falando essas coisas para poder blindar a igreja, criar uma muralha, criar um muro de 7 metros de altura para poder proteger seu povo. Não, irmão, quem protege o eleito de doutrina errada é o Espírito Santo. Não é o pastor. Quem protege o eleito de doutrina errada é o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo tem que usar o ministério para poder trazer isso à igreja. Eu não sou inimigo de ninguém.
Eu não sou inimigo de grupo de Belo Horizonte, não sou inimigo de grupo de Pelotas do Sul, eu não sou inimigo de gente do Rio Grande do Sul, de Criciúma, seja onde for, Belo Horizonte, Betim, eu não sou inimigo de nenhum pastor, mas concordar com, são gente boa que está tentando se salvar, está tentando ir no arrebatamento, mas da forma que está sendo expandida esta forma de ver a manifestação do Filho do Homem, misturando. Eu falei para um pastor, eu não misturo manifestação do Filho do Homem com a vinda do Filho do Homem. Eu não faço bagunça com a manifestação do Filho do Homem aqui na terra, com o próprio Filho do Homem vindo para nos arrebatar. Eu não faço confusão com manifestação. Então observa bem que a confusão toda está entre a aparição de Cristo, que ainda está aparecendo, presta atenção, a confusão é com a aparição de Cristo, que ainda está aparecendo, curando, abençoando, libertando, perdoando pecados, se mostrando conhecido pela palavra que foi manifestada através desse alarido, pois confundiram isso com o evento único que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, um ministro chegou para mim e falou assim: a segunda vinda a segunda vinda já começou. Eu falei, me explica isso. Ele disse, é um processo. Eu falei, meu amigo, se a segunda vinda é um processo, então deixou de ser mistério, deixou de vir como ladrão, deixou de ser uma vinda repentina, secreta, porque já começou. Não tem eu como conceber isso, não tem como conceber. E eu vou dizer para vocês, igrejinha de Sazedo, irmãos, vocês vão encontrar com alguém aí para perturbar vocês. Vocês vão encontrar com gente aí. Então observe bem. Na mensagem Humilha-te, o profeta irmão Branham diz no parágrafo 42: um dia destes, presta atenção, um dia destes, o Senhor Jesus estará vindo. Aí eu fiz esse estudo e eu coloquei no grupo de ministros e coloquei também na minha linha do tempo no Facebook. Aí, para que os outros não falassem que eu citei só mensagem antes dos selos, eu fui e citei todas depois dos selos. É porque eles têm isso. Existe isso. Ah, mas isso é mensagem antes dos selos. Antes do selo é descartável. Antes do selo é descartável? Pois se a mensagem toda é Deus, como é que podemos descartar isso? Aí ele diz no parágrafo 42: um dia desses, o Senhor Jesus estará vindo. E sabe, eu penso que isto será tão repentino. Aleluia. Como é que já começou? É verdade. Como é que a vinda já começou? Ah, mas... E 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. E o mesmo Senhor desce do céu com alarido. Gente, pelo amor de Deus, se o Senhor desceu com alarido, ele só pode ser visto por meio de um profeta. Amém. Se não tivesse profeta nenhum nessa terra, essa escritura não valia em lugar nenhum, nem denominação nenhuma, nem em Roma, nem no Papa. Por quê? Porque Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ué, se o Senhor desceu para quê? Para revelar os seus. O Senhor desceu para quê? Para fazer conhecido o ministério do Filho do Homem, Lucas 17:30. O Senhor desceu para quê? Para cumprir Malaquias 4:5-6, Elias. O Senhor desceu para isso, para alarido, mensagem. A mensagem é o alarido.
A mensagem é o alarido. O que faz você estar sentado aqui nessa noite, ouvindo a mensagem, é o alarido que trouxe você aqui. Foi o alarido que te trouxe aqui. Foi o alarido. Se você creu na mensagem do jeito que ela é, se você não tem dúvida dela de jeito nenhum, porque a mensagem é o alarido. O que nós temos na mão é parte da descida do Senhor. Amém, irmão? Se você tem a evidência do que tem aqui, o que é a evidência do que tem aqui? Jesus disse: minhas palavras são espírito e verdade, e vida. Então essa mensagem aqui é a voz de Deus. Nela tem poder, porque a fé para o arrebatamento está nas mensagens, diz o irmão Branco. Agora, se você creu nela de todo o coração, recebeu esse alarido, essa voz, se você partir agora, morrer, você desce para a cova com o poder vivificador nos ossos, diz o profeta. Aí você vai descobrir por que José, porque outros como Jacó não queria de forma alguma que os seus ossos fossem enterrados lá no Egito, no mundo. Tinha que ser enterrado na Palestina. Por quê? Porque no Egito, no mundo, não tem ressurreição. Só tem ressurreição na terra da promessa. Amém, irmãos? Amém. Porque a Bíblia não permitiu que aqueles homens tocassem dos ossos de Jesus. Quebrou dos dois, mas na hora que foi quebrar os ossos de Jesus, não pôde quebrar porque estava morto. Para cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos se quebraram, porque faz parte da ressurreição. E se você creu corretamente na mensagem que é o alarido, e se você partir com Cristo de todo o coração, você desce para a cova com o poder vivificador. E então, quando você descer para a cova, à medida que você estava na terra ouvindo o alarido, você não deixará de ouvir na voz de arcanjo na ressurreição. Você vai ter muitas tumbas ao seu lado, muita gente que morreu, mas ali está um cristão que morreu com o poder vivificador, que é a mensagem. No dia da voz da ressurreição, que é a ressurreição geral, que é a voz de arcanjo, quando aquela voz ecoar dos céus, você ouvirá, porque você morreu com o poder vivificador. Amém? Agora, se Cristo desceu aqui, Apocalipse 10:1, quem é o Apocalipse 10:1? O anjo forte que desceu do céu. É Cristo. Quem é Cristo? É o Espírito Santo. Então, se Deus desceu aqui, Ele desceu. Se Lucas 17:30 manifestou, é porque o Espírito Santo manifestou na forma de um homem. E esse homem quem foi? Aquele pela qual a boca, a voz de Deus passou pelas suas cordas vocais. William Marion Branham. Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver tocando sua trombeta, que é alarido, pregando a mensagem, se cumprirá o segredo de Deus. Amém? Então aqui temos o alarido. O que o Senhor Deus faz na sua descida, Ele se identifica num profeta, não numa igreja, não num colarinho branco, não num credo, não num dogma, não numa religião, não no Vaticano, não nenhuma denominação. Ele se identifica num profeta. Então, se Deus desceu aqui, Lucas 17:30, mas alguém disse para mim assim: mas ali é a vinda. Como que é a vinda? Se o ato da vinda é um ato único, é repentino, é no abrir e fechar de olhos, é como um ladrão de noite. Aí ele diz: 1/100% do mundo inteiro nunca saberá quando aquele rapto acontecer. Gente, se eu disser que o arrebatamento está acontecendo, que a vinda está acontecendo, como é que é isso? Olha, se a segunda vinda é no abrir e fechar de olhos, é uma vinda repentina, é um rapto, é um segredo. Então, se Jesus está vindo, quer dizer, hoje tem arrebatamento, hoje, amanhã também tem, depois tem. Que negócio é esse? É uma única só. É uma maneira só. E o pastor Luiz Mendes, quando pregou sobre isso lá no ano passado, no seu tabernáculo lá em São Paulo, mas como ele recebeu pedrada, irmão. Como ele recebeu pedrada.
E ele citou a mensagem. Eu passei para ele as mensagens, mandei para ele todas as mensagens que ele precisaria. Citou Bíblia. E como ele foi atacado, dizendo que ele era pregador de primeira e segunda etapa. Vocês não conhecem Espírito. Vocês não conhecem Espírito. Veja. Aí ele disse, está vendo? Vezes que ele tem. Aí está. No parágrafo 380 da mensagem Deus escondido em simplicidade, que faz parte dos selos, será um segredo, porque ele disse que ele viria como um ladrão à noite. Ele já nos disse isto, o rapto. Você crê nisso, irmãos? Na mensagem Desespero 55, e recordem, a vinda do Senhor será uma partida repentina, secreta. Ele virá e a tomará como um ladrão de noite. E pensar que se alguém, de repente, há membros de nossa família que já se foram, e você foi deixado para trás, isto deveria nos lançar em desespero agora mesmo, para que, pela graça de Deus, não sejamos deixados para trás. Os irmãos estão entendendo? No dia do rapto, quando o rapto acontecer, ninguém poderá dizer, Deus esqueceu de mim. Não. Deus não esquece de ninguém que ele já tem conhecido. Ninguém poderá dizer, Deus não se importava comigo. E o tanto de culto que eu fui, e o tanto de dízimo que eu dei, e o tanto de sacrifício que eu fiz pelaquela igreja, quantos cultos eu participei. Mas às vezes é como uma engrenagem, diz o profeta. Um motor quando está bem arrumado, um motor quando está bem novinho, que sai da casa, que sai da loja, que sai da fábrica, todas as engrenagens estão bem colocadas. As engrenagens, todinha, é um conjunto de fatores dentro de um motor que faz o motor transformar com todas as suas engrenagens no lugar certo. Mas às vezes existem motores que não funcionam porque existe alguma engrenagem naquele motor que está fora de lugar. Um dente de uma correia dentada que saltou. Quem está entendendo, irmãos? Um dente que saltou. Um óleo que está bem lá embaixo, que está fazendo aquele ruído na direção, ou alguma coisa. Ninguém poderá colocar culpa em Deus. Deus me deixou para trás, Deus esqueceu de mim e tudo que eu fiz. Não, talvez existe uma coisinha fora de engrenagem. Talvez por causa da eleição, talvez porque você colocou muita ênfase na predestinação e viveu de qualquer maneira, talvez foi a falta de azeite. Você tinha muito recipiente, tinha corpo, tinha postura, tinha tudo, e todo mundo via você vestido bem, não cortava cabelo, não mentia, não roubava, não fazia isso. Você estava tudo santificado, limpo, mas vazio de tudo. Não estava cheio do Espírito Santo. Era uma lata, mas sem nada dentro. Às vezes uma engrenagemzinha, talvez entristecendo o Espírito Santo demais, faltando de culto demais, quebrando a palavra, sendo desonesto com a esposa, com o esposo, com o filho, não sendo verdadeiro com a esposa, não sendo verdadeiro com a filha, talvez não correspondendo à expectativa de um pai, ou de uma mãe, ou de uma falta de vergonha de um jovem, de outra jovem, de uma certa atuação, de uma certa brincadeira, ou de alguma coisa que foi deixada para trás, pensando que isto é apenas uma coisinha que Deus não vai pedir conta disso. E existe o fator mais principal ainda, chamado de eleição. Se eu sou um eleito, se você é um eleito, você vai trabalhar a sua eleição. Você vai operar. Você vai fazer de tudo para agradar a Deus.
Você fará de tudo para não entristecer o Espírito Santo. Você fará de tudo para não constranger o seu próximo. Seu irmão, sua irmã, seu pastor, seu pai, sua mãe, sua esposa. Você fará de tudo para que sua consciência seja uma avenida limpa para o Espírito Santo trabalhar e andar. Amém, irmão? Então ninguém poderá dizer: Deus não me amava, Deus esqueceu de mim, porque haverá muitas pessoas que falarão isso. Na mensagem 1 em 1 milhão, parágrafo 57. Recordem, a vinda do Senhor é uma vinda secreta. Ele chegará e raptará. Será uma minoria tão pequena até. Na mensagem, a fase presente do meu ministério, 138. Quantos cristãos estão hoje, nesta noite, no caminho? Levanta a mão. Espera aí, vocês entenderam uma coisa. Nós estamos na igreja. E estar na igreja é uma coisa, estar no caminho é outra. Vou repetir novamente. Não seja um pássaro raro. Quantos nesta noite está no caminho? Levanta a mão. No caminho. Eu estou na igreja, pastor. Eu vou na igreja, eu vou no culto. Eu vou na igreja. Eu tomo ceia, eu canto, eu toco. Não foi esse que eu perguntei. Quantos estão no caminho? No caminho. Quando uma pessoa está andando no caminho, por onde que a água suja corre? Pela lateral, não é assim? Toda a pavimentação tem uma escorregadinha onde a água vai para o canto? É ali onde toda a sujeira vai. Mas diz o profeta, é o mesmo caminho, mas não é na sujeira que você tem que andar. Se tem uma estrada que está indo lá para casa, está cheio de lugar que corre a água, e é ali que vai a carteira de cigarro, é ali que vai a bituca de cigarro, é ali que vai o cisco, é o mesmo caminho. Mas isso não quer dizer que eu tenho que andar naquela sujeira. Ali não está dizendo que eu tenho que andar na sujeira, porque alguém vai querer andar no caminho limpo. Quem está querendo? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Nesse caminho santo, que é a mensagem, está nós, a sujeira. Nós não valemos nada. Nós não somos nada. Não somos merecedores nem de estar aqui nessa noite sentado ouvindo essa mensagem. Você não pode dizer, eu tenho direito. Você não tem direito algum. Eu não tenho direito algum. Mas o que eu faço com isso? Eu apenas agradeço, porque eu não merecendo nada, Deus mesmo assim viu que na minha alma tinha fé para crer nisso. E então Deus olha do céu e não vê nenhuma sujeira nisso. Aí vê você no caminho. No caminho. No caminho. Se você, presta atenção no que eu vou dizer aqui, se dá uma tempestade que vem jogando água no asfalto, e se você vê alguém deixando de caminhar no meio do asfalto que está sequinho e andando naquela sujeira, ele tem alguma coisa errada na sua mente, porque ele prefere andar no sujeira do que no caminho que está todo limpo. E nós não queremos isso. E andar no caminho com sujeira é andar mentindo. Andar no caminho na sujeira é andar roubando, é andar caluniando, é andar mexericando, é andar vestindo roupas imorais, é andar assistindo isso, assistindo aquilo outro, é andar no caminho fazendo essas coisas, na lateral, onde o lixo vai. Nós queremos andar no centro, pode vir a chuva que for, mas quando termina só resta os cantos sujos. Que Deus possa fazer uma limpeza geral em nossas vidas. Quantos cristãos estão no caminho nesta noite? Levanta a mão, eu quero saber. E que estão felizes. Muitos que começaram há muito tempo atrás têm dado sua partida
e pelo caminho todo continua indo em direção ao fim. Ei, ô irmão, é tão maravilhoso. É tão maravilhoso. De vez vira e mexe, de vez em quando eu vou em homenagem. 3 anos, 2 anos, e lá tem uns irmãos da mensagem. E quando eu chego, depois de 3 anos, 4 anos, chego lá, vejo a mesma coisa do irmão que eu deixei. A mesma disposição, a mesma fé, a mesma convicção. Só mudou uma coisa, um dente caiu, o cabelo da minha irmã cresceu. Isso é questão do tempo. Mas a fé continua a mesma. Amém, irmão? A fé continua. Tem pessoa que tira 30 dias de férias e quando ele volta diferente. Na empresa pode mudar uma coisa, a logomarca do caminhão, pode ter mudado a frota, caminhão novo, pode ter mudado alguma coisa de gerente, pode ter mudado alguma coisa na empresa, mas você continua a mesma pessoa. E tem pessoas, irmãos, que eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Tem pessoas, escuta o que eu estou falando. Tem pessoas que estão sujeitos a cair e ao mesmo tempo levantar. Mas existem pessoas que estão sujeitas a cair e nunca mais levantar. Então não tente cair. Não tente brincar. Não tente deixar brincar de cair. Vou brincar de cair um pouquinho. Vou dar uma focinhada no mundo. Vou pegar meu focinho de porco e focinhar no mundo. Vai, porco. Gente. Aí o profeta diz: eu oro para que Deus coroe o seu ministério. Seja o que for, pode ser uma dona de casa. Oro para que Deus coroe o seu ministério. Coroar seu ministério. Você sabia que dona de casa é ter um ministério? O ministério da mulher não é ficar atrás do púlpito pregando. O ministério da mulher não é ficar atrás do púlpito dando conselho para outras mulheres, não é tomar o lugar do homem. O ministério da mulher é ser uma dona de casa. O ministério da mulher é exaltar o seu marido. O ministério da mulher é reverenciar o seu esposo. O ministério da mulher é ser uma mãe de família. O ministério da mulher é isso. Agora, tem marido que sai de manhã, deixa a sua esposa num estado e depois chega de tarde do serviço e encontrada em outro estado. Qual é o marido? Qual é o marido, o esposo, que ao chegar do trabalho, depois de um dia travado no serviço, chega em casa, não tem janta, não tem comida? Onde minha esposa está? Está na vizinha, foi tagarelar, foi falar disso, foi falar daquilo outro. Você acha que no lado espiritual, Cristo arrebatará uma esposa desse jeito? É o que muitos estão enganando como esposa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse lá atrás, há 2 anos atrás, quando aqueles 11 homens estavam ali atônitos olhando para o céu. E 2 varões apareceram quando Jesus acabava de ocultar-se entre as nuvens. Varões galileus, por que vocês estão atônitos olhando para cima? Este mesmo Jesus que o viste ir é o mesmo Jesus que há de voltar. Agora, se Jesus prometeu voltar, Ele é o nosso marido. Se eu vou fazer uma viagem de 30 dias, eu vou para Goiânia, ficar 30 dias, e eu quero encontrar minha esposa do jeito que eu deixei. Assim é Jesus Cristo. Tem 2000 anos que Ele foi preparar um lugar, e quando Ele voltar, Ele quer encontrar a mesma igreja de Atos 2:38. Ele quer encontrar a mesma igreja que Ele deixou há 2000 anos atrás. Ele quer encontrar aquela mesma igreja ordenada. Evidentemente que naquela primeira igreja havia muitas dificuldades, havia muitos trabalhos para Paulo. Paulo teve que lançar uns no inferno, Paulo teve que entregar uns para o diabo, Paulo teve que chamar de criança, Paulo teve que chamar crente de menino. Não é a mesma coisa que a gente vê nesses dias? A gente vê a mesma coisa.
Se alguém aqui na minha igreja, no tempo que eu tenho de ministério, bater no peito e falar assim, no tempo que eu estou no ministério do pastor Derlei, nunca, graças a Deus, com orgulho eu falo, nunca foi capaz de me chamar no escritório e me chamar a atenção porque não dei motivo. Você pode bater no peito mesmo, porque isso é a graça de Deus. Você pode bater, isso não é orgulho não. Isso não é orgulho não. Isso é posicionamento. Isso é posicionamento. Mas pessoas que o pastor fica chamando no escritório, chamando a atenção, telefonando, chamando a atenção, irmão, você está com problema disso, irmão, você está com esse problema disso, irmão, de novo, irmão, mas irmão, de novo, irmão, mas irmão, de novo, irmão. Qual é o pai de família que se orgulha disso? Às vezes você pode fazer uma coisa e às vezes provocar outra. E no entanto, às vezes aquele que é bem colocado é o que mais dá trabalho. Jesus disse um dia, um pai de família uma vez, disse para o filho mais velho, filho, vai fazer isso para mim agora. O filho revoltado disse que não ia, mas foi. E o outro, ele disse, vai fazer isso para mim, disse que ia e não foi. Jesus perguntou, quem foi que fez a vontade do Pai? Quem foi que fez a vontade do Pai? Aquele que disse que não ia, mas foi. É aqueles que dizem que está difícil viver, mas vive. Amém, irmão? É aquele, pastor, está difícil com a minha família, pastor, está difícil com a minha esposa, está difícil com o meu filho, está difícil com a minha filha, está difícil. E esses que persistem no que é difícil, é esses que vai. Amém, irmãos? É esses que faz. Mas aquele que diz que vai, mas não vai. Aquele que diz, estou indo, mas não vai. Os irmãos estão entendendo? Estou indo, mas não vai, mas não fez. Jesus perguntou, quem foi que fez a vontade do Pai? Aí eu disse, Senhor, sugiro que foi o segundo que disse que não ia, mas foi. Enquanto que o outro disse que ia, mas não foi coisa nenhuma. Os irmãos estão entendendo? Isso fala de arrebatamento, sabia disso? Isso fala de arrebatamento. E se você mantém sua fé de que vai para o arrebatamento, de que vai, mas sua vida está mostrando outra coisa, diferente, irmão. Mas se eu vejo um irmão que diz que vai, mas está fazendo algo, e de repente ele se encontra todo enrolado, mas pastor, ele chega e pede perdão, e conserta, e acerta, e está lutando, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Então observe, no parágrafo 213 da mensagem, eu oro para que Deus coroa seu ministério, mulher, dona de casa. Pode ser um pregador, pode ser um diácono, pode ser um simples membro, pode ser um fazendeiro. Eu não sei quem será esse último. Porém, o último coroará a vinda do Senhor Jesus. Eu não sei quem será esse último, eu não sei quem é. Seja o que for, Deus possa coroar sua vida com a glória da sua palavra em sua segunda vinda te raptar. O selo da Páscoa 213. Os santos do Novo Testamento, com aquele poder vivificador, também ressuscitarão na sua segunda vinda. Aí está, está vendo? O poder vivificador. Porque não haverá ressurreição se ninguém descer com o poder vivificador. Não pode. Não tem ressurreição para quem desce a cova sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o poder vivificador. Eu posso ir num funeral e falar boas palavras do irmão, da irmã, como foi aqui na terra, como viveu, como obedeceu seu marido, como foi uma boa dona de casa, como foi um bom trabalhador, e dizer ótimas coisas no velório para ele, ou quem quer que seja no velório, porque existe culto fúnebre.
Mas, se ele não desceu com o poder vivificador, se ele não desceu com o poder vivificador, que é o Espírito Santo, aquilo pela qual ele viveu na terra, que é a mensagem, amém, irmãos? Amém. Ele não sobe na ressurreição. Não sobe. Não sobe na ressurreição. Fica lá mesmo guardadinho para a segunda ressurreição. Fica lá guardadinho. Perde bodas do Cordeiro, perde o milênio, aí ressuscita na segunda ressurreição, depois do milênio, para comparecer no trono branco do juízo do final, para ser julgado pelas obras. A noiva, ela é julgada agora mesmo. Amém. Nós somos julgados agora mesmo. Amém. E o julgamento da noiva começa aqui, no púlpito da casa do Senhor. Amém. Aí o profeta fala assim: é melhor nós sermos bem chamuscadinho aqui. Quem já comeu um churrasco chamuscado? Quem já comeu batata chamuscada? Eu já comi. Não toda queimada, porque você não come uma carne toda queimada. Você não come a batata toda queimada. Você pode comer ela chamuscada. Aí o profeta diz: é melhor nós sermos chamuscados aqui um pouquinho do que ser jogado totalmente queimado no inferno. Não é assim, irmãos? Agora eu pergunto uma coisa: se a pessoa não está conseguindo aqui agora viver um sermão, viver o que nós pregamos, o que eu prego, se eu não consigo viver isso, e fico, pastor me feriu, aquela mensagem, pastor, olha, eu recebi aquilo como se fosse para mim, sabe? Sabe aquela mensagem que o pastor pregou? Eu sei que está pregando aqui para mim, aquilo foi endereçado para mim. Se você se sente condoído e doído por causa disso, imagina quando sua consciência for aberta no trono do juízo branco. Sabe uma coisa? Eu me senti afligido, eu me senti espancado, eu me senti, sabe, eu peguei a carapuça para mim, eu estou meio chateado que o pastor falou isso. Então, aí vem irmãos que no dia da Santa Ceia você recolhe ele aqui no escritório. Irmão, você não pode tomar Santa Ceia assim, você não pode. É motivo de criar um espírito dentro dele de ira, de ódio, de negligência e não voltar mais no culto. Ele se sente ferido. Irmãos, se sente ferido com uma correção dessas que são pequeninas. Imagina o trono branco. Imagina o trono branco. Eu chego, vamos pegar aqui, por exemplo, o irmão Milton. Vamos supor, o irmão Milton tem um problema de roupa, de vestimento de roupa. Trabalha no seu trabalho de roupa, de bermuda, de calça, de calção, fica sem camisa na casa e fica na rua sem camisa. Aí o povo sabe que ele é crente, o povo sabe que ele é da mensagem. Eu estou pegando o irmão Milton como exemplo. Aí vai ser uma pedra de tropeço. Seria uma pedra de tropeço. Aí ele não é um dizimista, não entrega os dízimos. Ou tem alguma dúvida sobre o dízimo, eu chamo ele no Cristo: irmão, você é trabalhador, você tem que entregar seu dízimo, a Bíblia diz isso, tem que ser um dizimista, o profeta nos ensinou isso. E isto traz nele um constrangimento, uma dificuldade, e então cria uma má impressão de mim. O diabo vem no ouvido, porque o diabo vem no ouvido da pessoa. O diabo vem no ouvido da pessoa. Você não pensa você que você veio aqui, entregou seu ouvido direito para o Senhor, que o ouvido esquerdo o diabo não vai falar, não vai falar. Verdade. Ele vai falar, ele vai colocar pensamento, ele vai mudar seu consentimento, vai mudar sua opinião, dar uma opinião. E no entanto, cria-se um espírito, então é uma vergonha, uma insatisfação, gera uma insatisfação, e é motivo de não vir mais na igreja, no culto. Se uma simples correção, uma simples chamada de atenção já faz com que o espírito fique abatido, quanto mais a alma for julgada lá no trono branco. Aqui, por você ter carne, você pode tirar uma gotinha de lágrima, mas lá no dia do julgamento não tem lágrima, nem soluço tem, porque você não é mais carne. Os irmãos estão entendendo? Então é isso. Agora, fora as correções que tem em casa, o marido chama a atenção da mulher: você não é meu pastor? Aí a esposa
o marido chama a atenção do filho, e o filho fica embrabado com o pai, e o pai ele fica emburrado com o pai, com a mãe. Gente, eu não conheço nenhum pai, por pior que ele seja, dá um conselho errado para seu filho. Por pior que ele seja, ele quer o melhor para o seu filho. Amém. Ele quer o melhor. Hoje, com a idade que eu tenho, eu entendo muito bem a infantilidade e o espírito que pairava sobre mim quando eu tinha meus 13, 14 para 16 anos de idade, quando o meu pai saía de noite me procurando porque eu estava mais de 10 horas da noite na rua, vai lá saber o que está acontecendo. E quando me achava, eu estava num bloquinho de amigos, meu pai, vem, passa para casa. E eu fazia aqui porque eu não gostava de chamar a atenção dos coleguinhas. Tem que chamar a atenção dos coleguinhas, fazia aquela cara borrada, aquela coisa toda, e saía pensando. Uma correção me levava a eu ter aquela atitude. Você sabia que isso não é diferente de uma correção do espírito? Verdade. Não é. Porque uma atitude de um pai, quando se corrige um filho, ele tem uma atitude no corpo. Mas quando o pastor chama a atenção de um membro, ele tem atitude no espírito. Quem está entendendo? Aí vem Salomão e diz: o espírito abatido, quem levantará? Quem pode levantar? Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, irmãos, sejam adultos na presença de Deus. Amém. Na mensagem, meu Deus, olha, pastor, como poderei vencer? E para aqueles os quais esperam por Cristo pela segunda vez, que podem vencer as coisas deste mundo por sua graça, para vir nele e fechar os seus olhos de tudo, exceto a ele e a sua palavra, para esses ele aparecerá pela segunda vez na glória. Para esses. Quando a trombeta de Deus soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isto é a voz de arcanjo. Aqueles que permanecerem vivos, que estão ouvindo o alarido, serão transformados num abrir e fechar de olhos e serão levados para encontrar com ele nos ares. José encontrando seu irmão, 161. Porque os que se humilham, Deus um dia virá pela segunda vez na glória, para exaltar sua igreja. Aqueles que se humilham, aqueles que são corrigidos e aceitam sua correção, Deus aparecerá para ele pela segunda vez. Quando seus olhos se abriram, 112. É só isso que nós importamos em saber. É só isso que importa nós saber. Que Deus prometeu. Como será? Não posso lhe dizer. Mas Deus disse que sim. Que Ele enviaria Jesus Cristo pela segunda vez. Ele virá em forma física. Ele declarará a posse do que são seus. Haverá 1000 anos, um reino milenar sobre a terra, com ele, com os redimidos, com aqueles que têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro. É isso que ele prometeu e esperamos a chegada daquela hora. Para que estejamos aqui esta noite? Para que você está aqui esta noite? Que bem você fez em sair da sua casa e vir aqui esta noite? Estamos vivendo próximo a alguma coisa? Realmente cremos nisto? Temos testificado em vão? Dizemos nós que estamos crendo que Ele está vindo? Estamos pregando que Ele está vindo? Cremos em Sua presença visível? Cremos que Ele está vindo pela segunda vez? Ou estamos apenas enganando a nós mesmos? Ou verdadeiramente cremos nisso? Eu creio que Ele está vindo. Eu não creio que Ele já veio. Eu creio que Ele está vindo. Não! Segunda vinda de Cristo, parágrafo 11. Não há nada tão importante como a segunda vinda do Senhor Jesus. Se Ele não vem, seremos falsas testemunhas. Os mortos que estão nos sepulcros têm falecido e não há nenhuma esperança para eles, se Ele não vem.
Se Jesus não vier visivelmente pela segunda vez, então não há nenhuma esperança. Mas ele vem, amém, irmão? Portanto, não podemos fazer confusão com a aparição de Cristo e que ainda está aparecendo, curando, abençoando, libertando, amém, irmão? Aí, para nós terminarmos, eu quero citar aqui. Agora, ele tem vindo. Peraí, pastor, o senhor disse que não veio, como é que já veio? O senhor disse que não já veio, agora vai ler outro parar que já lembra que veio. Olha como que ele tem vindo. 12. Agora, ele tem vindo na forma de Espírito Santo. Amém? Não forma física. Ele desceu aqui, apareceu aqui na forma do Espírito Santo. Nós cremos nisso. Vê? Ele desceu e tem vindo na forma de Espírito Santo para esta igreja, para levar somente os crentes, e os descrentes ficarão para trás. É Cristo. Nós estamos agora em sua presença, mas logo quando o nosso corpo for transformado, estaremos na sua presença visível fisicamente. Vamos ficar de pé, irmãos. Tem dois pedidos de oração aqui. Uma oração para o irmão Panestrino. Pedido de oração para Solange. O que é isso aqui? Encalado? Solange encalado? Gajanal? Está internada. Solange. Tá. Não entendi agora. Solange que está internada. E ao irmão Afor, dos filhos do irmão Carlinho, está internado também? Está passando mal, está doente? Pneumonia. Tá certo. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, grande Pai Celestial, aqui está a tua palavra. Aqui está esses dois pedidos na qual nós apresentamos essas vidas, essas almas na presença do Senhor. Pai, abençoa essas vidas, abençoa essas almas, dê a elas forças, dê a elas recuperação. Visite-os, Pai, com teu poder vivificador, porque o Senhor é o nosso curador. O Senhor disse que se 1 ou 2 ou 3 concordarem com alguma coisa aqui na terra, será concordado também nos céus. E todos nós concordamos com a cura da irmã e com a cura do avô, das meninas. Ó Pai, ajuda cada um deles e a todos que estão presentes, Pai, que eles possam ir para os seus lares com esse sentimento no coração de que a qualquer momento nós iremos no arrebatamento, mas também nós não podemos andar na beira do caminho, mesmo que seja o caminho, nós não podemos andar pela lateral onde todo lixo corre. Temos que estar no caminho central, limpo, amém? Abençoe cada um, no nome do Senhor Jesus, amém. Até domingo, se Deus permitir, na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.